Paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Queridos, hoje a live vai girar em torno disso. Eu decidi, por riscos próprios, trazer essa fala do pastor batista Charles Spurgeon para falar um pouco sobre essa situação. Charles Spurgeon uma vez falou e a gente traduziu a fala do Charles Spurgeon dessa forma: chegarão tempos em que, no lugar de pastores alimentando ovelhas, encontraríamos palhaços entretendo bodes. E é uma triste realidade o que estamos vivenciando nesses últimos dias. A indústria do entretenimento, está entendendo? Dentro das igrejas, distraindo as massas, enquanto que as massas distraídas fomentam e financiam todo esse sistema. É lamentável uma situação dessa. Tá entendendo? Então a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Palhaços entretendo os bodes. É a triste realidade desse cenário que nós estamos vivenciando hoje. Bom, o entretenimento vem justamente para distrair e manter a atenção. Eu já falei sobre essa situação aqui e que, biblicamente, isso não se sustenta nas escrituras. Não se sustenta um negócio desse, irmão. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu achava que o outro indivíduo que estava, né, nesse balaio de gato aí, iria interpretar o que ele estava falando. Mas isso não acontece, não existe. Esse pessoal, de longe, conhece o que está escrito em 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante, não conhece. E por que promovem isso, Pedrosa? Porque não conhecem as Escrituras. Eu estou usando isso aqui como entretenimento, mas tem coisa pior do que isso aí. Porque, como eu mostrei na matéria, o entretenimento tem como característica, né? Você está vendo aqui, tem como característica também atrair e reter a atenção, divertir, não é isso? É o espetáculo que causa diversão, distração e retém a atenção. Aí, ó. É o espetáculo. Então, eles fazem essas situações quando a Bíblia mostra o contrário. O que mais me impressiona é saber que no período da Reforma Protestante, 1517 em diante, quando Martinho Lutero pregou sua visão de mundo no contexto cristão, ele pegou aquelas 95 teses e pregou na porta da Catedral de Wittenberg. É isso? Todos os pregadores faziam isso, né? Os padres da época, é isso, que queriam discutir ideias. Eles faziam isso. Eles elaboravam uma ideia e colocavam essas ideias expostas
na Basílica de Wittenberg, ali naquela porta, para discutir sobre aquelas questões levantadas ali, e Martinho Lutero fez o mesmo. E naquele dia ele colocou lá o seu pensamento, aquilo que ele acreditava ser o correto, 95 argumentações contra o sistema católico da época. E dali em diante começou a acontecer, né, e aquilo ali foi o estopim, a reforma protestante. E o desenrolar da carruagem, vocês já sabem, a Igreja Católica por muitas vezes pediu para que Martinho Lutero ele negasse aquelas argumentações ali. Livros que Martinho Lutero escreveu contra o sistema de governo, liturgia e questões sociais da Igreja Católica. Martinho Lutero escreveu muito artigo contra isso. Pediram para Martinho Lutero negar, acabar com aquilo tudo, mas Martinho Lutero manteve-se firme. E dali em diante a reforma tomou novos rumos, não é isso? Principalmente nos Países Baixos, desembarcou na Alemanha, Holanda, Suíça, e muitos outros reformadores abraçaram a temática e promoveram reformas. Onde é que tu está querendo chegar, Pedrosa? É que alguns dos principais reformadores após Martinho Lutero, Zwinglio, Beza, Farel, Calvino, e outros tantos que vieram após Martinho Lutero, eles fizeram de tudo para tirar do meio do culto todo o lixo que havia. Indulgências, penitências, sacrifícios, teatros, shows. Haviam muitas peças naquela época em que a Igreja Católica, porque, deixa eu explicar aqui o porquê da Igreja Católica promover teatros e peças naquela época, porque a maioria esmagadora dos cristãos da época medieval eram analfabetos. Mesmo que tivessem livros ali, todos em latim, os camponeses, adeptos da Igreja Católica daquela época, eram analfabetos, eles não saberiam interpretar. E o que é que a Igreja Romana fazia na época? Teatro. Teatro para que o povo entendesse as Escrituras. Só que o teatro que eles promoviam não estava de acordo com o que estava escrito. Então, Martinho Lutero, juntamente com os pós-reformadores, tiraram os teatros, os shows. Está entendendo? Porque se tem uma coisa que a reforma protestante promoveu e produziu, foi o que, Pedrosa? Os 5 solas. E os 5 solas é a coluna vertebral da reforma protestante. Quem é protestante e protesta tem na mente os 5 solas. E o que são os 5 solas? Como eu falei, a coluna vertebral da reforma. É o que sustenta a reforma protestante. Solas Escrituras, somente pela Bíblia, somente pela palavra de Deus, somente pelas Escrituras. É por isso que tiraram os teatros, os shows, as peças, porque somente pelas Escrituras. Não precisamos de artifícios
Entretenimentos para entender o que está escrito. O Espírito Santo de Deus é que faz isso. Então, somente pelas Escrituras, ok? Somente por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só as Escrituras, só os Cristo. Somente pela fé, nada de indulgências. Só a graça, ou somente pela graça, só a graça salva, não é? Só a graça salva, irmão. Somente pela graça. E só a Deus daremos glórias. Solo Deus. É o último sola. Então, isso é o que sustenta a igreja protestante. A reforma protestante, digo. E muita gente hoje desconhece essas verdades. E onde é que tu está querendo chegar, Pedroso? Eu estou querendo chegar isso aqui, ó. Estão introduzindo dentro das igrejas, Brasil afora, toda sorte de entretenimento que os principais reformadores do passado tiraram. É sério, irmão. É sério. O que tem de entretenimento para atrair, divertir, entreter, captar sua atenção é um absurdo. E muitos desses entretenimentos não têm nada a ver com as escrituras. Os shows, os teatros, as coreografias, os balés, tudo para roubar a centralidade do culto que é Cristo. Não precisamos de entretenimento. Precisamos sim de palavra bíblica, aquilo que vem das Escrituras. Irmão, o que sustenta crente é o que vem das Escrituras. Ali é o alimento, irmão. É o alimento, é a Bíblia, é pelas Escrituras que nós estamos de pé. Não é pelo entretenimento. O show, o gospel, né? O teatro, a peça, o balé, as músicas, as danças. Não, gente. É o que está escrito, sola escritura. Sola escritura. Aí vem esses animais heréticos promovendo e produzindo o show, o espetáculo, algumas bizarrices, né? Que eu chamo de bizarrice, para entreter o gado alienado das escrituras. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu já falei aqui, eu já falei sobre isso. Mano, tem que ter intérprete. E eu trouxe a Bíblia aberta aqui. Mano, tem que ter intérprete. Se tiver uma situação dessa, a Bíblia diz, olha, fala 2, no máximo 3, por sua vez, e que haja intérprete. É o que está escrito, é doutrina apostólica. Mas por que não fazem? Não fazem por quê? Das duas, uma, ou não conhece as escrituras, né? Fazem por desconhecer as escrituras, ou fazem por pura safadeza mesmo, irmão. Para manter o gado alienado, entretenimento gospel. Cara, é impressionante como a gente está vendo um número crescente disso dentro da igreja e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu vou botar uma matéria aqui que passou na televisão. Se não fosse filmado, você não acreditaria. Presta atenção
na matéria que saiu na televisão aqui. Presta atenção, vamos, presta atenção. E olha, hoje no quadro Pipoco vamos conhecer uma banda que toca músicas evangélicas. É o grupo Voz da Noiva. Nossa equipe acompanhou a apresentação da banda numa igreja em Jaboatão dos Guararapes e encontrou muitos jovens que se emocionam com as canções. Que isso, caprichei no visual hoje, hein? Você deve estar pensando, pro Ronan gravar o quadro, ele deve estar numa boate, numa casa de shows, numa discoteca, num bar. Não, nada disso, acreditem, eu estou numa Igreja Batista Central de Jaboatão dos Guararapes. E o que eu posso garantir é que o pipoco de hoje está, ó, abençoado. Então, editor, roda a vinheta aí. É Pipoco! Estamos aqui no pátio da igreja, o negócio está pegando fogo. Muita animação, muito batuque e a gente vai descobrir agora que alegria é essa. Guerreiros da Santidade, esse é o nome do grupo de percussão. Dança, ritmo e malabares são para Jesus. E eles revelam, essa é a maior das alegrias. Muito feliz, porque tudo que vem de cima é só alegria, só emoção. Tá vendo? Tem uma frase do imperador Júlio César. Júlio César uma vez disse assim, ó, dê-lhe pão e circo e eles nunca se revoltarão. Nunca vão questionar. Dá pão e circo para eles. Enquanto a gente estiver dando pão e circo, eles nunca questionarão. Nunca se revoltarão. É assim, irmão. Guerreiros da santidade não sabem nem o que é isso. Cara, se não fosse filmado, você não acreditaria nisso. Talvez você aí, do outro lado, esteja... Ó, tem um monte de gente aqui no chat questionando. Rapaz, isso é uma igreja batista. É, irmão, isso é uma igreja batista. Uma das muitas ramificações da igreja batista central. Não é isso? Eu já fiz matérias aqui da igreja batista central. Teve uma igreja batista que trouxe o São João para dentro das dependências do templo e eles fazem quadrilha, festa junina e aquela coisa toda, irmão. Aí eu disse no comentário, rapaz, Charles Spurgeon estaria se torcendo no túmulo. Vocês viram, né? A introdução que eu dei aqui, Charles Spurgeon, pastor batista, e um dos maiores pregadores batistas que nós já conhecemos. E o que ele fala, irmão, casa perfeitamente com o que a gente está vendo aqui. Chegarão tempos em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, encontraríamos quem, Pedrosa? Palhaços entretendo bodes. Isso aqui é o resumo daquilo que Charles Spurgeon falou. Lamentável, irmão. E saiu na Rede Globo, viu? Isso aqui é Rede Globo falando. Essa matéria saiu na Rede Globo. É uma matéria da Rede Globo. Mas a Rede Globo gosta disso, né? Ter Jesus no coração é o que importa na nossa vida. A gente vem aqui em reverência a Deus, louvando o Senhor e adorando. Aqui Em os reverência? jovens também participam de oficinas de teatro, moda Tem até desfile de moda. e hip hop. É o que, rapaz? Depois do esquenta, hora de entrar na igreja. Em segundos o espaço fica lotado. A batucada, claro, é o abre-alas. Contagem regressiva para o encontro começar. 5, 4, 3, 2, 1. No palco, uma das... Tem outra coisa também relacionada com isso. O pragmatismo religioso que muitas igrejas históricas estão fazendo ultimamente. O pragmatismo. E o que o pragmatismo ensina? O pragmatismo ensina que os fins justificam os meios. Ou seja,
Se a gente está vendo que está tendo um crescimento por conta daquilo que a gente promoveu e produziu, glória a Deus. Aí alguém poderia até questionar assim, mas rapaz, mas o que vocês usaram para atrair esse povo? Não é extra-bíblico? Aí o pragmático vai dizer assim, ó, se deu certo, se está tendo quantidade, Deus está sendo glorificado no processo. Então, não importa os métodos usados, importa que os objetivos estão sendo alcançados. Pragmatismo. Os fins justificam os meios. Não interessa os meios usados. Se teve escola de samba, bateria, se teve, às vezes, métodos obscusos no processo, mas se encheu o templo, irmão, dá glória a Deus, encheu o templo, dá glória a Deus. Como se a qualidade, aliás, a quantidade fosse superior à qualidade. É isso? É. No pragmatismo, o pragmático não quer ver qualidade no processo. Ele quer ver é que haja quantidade. E a quantidade é que a quantidade na mente do pragmático reflete que aquilo que ele fez foi louvável a Deus. O que ele usou foi louvável a Deus, porque ele está vendo quantidade no ambiente. É impressionante. Bandas gospel de maior sucesso em Pernambuco. Com vocês, Voz da Noiva. Eu nunca vi. Na moral, é uma das bandas de maior sucesso em Pernambuco. Eu sou de Recife. Jabotão dos Guararapes é o quê? É 20 quilômetros daqui para onde eu moro. Mas eu nunca vi essa banda, irmão. Eu não sei de onde é que esse repórter tirou que essa banda é uma das bandas mais conceituadas aqui em Pernambuco. Quero render-me, me entregar. Sente fluir o teu Espírito Santo. Sente fluir o teu Espírito Santo. Faz-me fluir na unção para ganhar das multidões. Muita guitarra, bateria, baixo e teclado. A banda tem um casal de vocalistas. Casal mesmo. Marcos e Joyce são marido e mulher. A banda tem 5 anos e faz o maior sucesso, cheia de mensagens positivas. Diga assim, eu não preciso de droga, de álcool, de prostituição para ser feliz. Eu só preciso de Jesus. Vivia nas drogas, no álcool, na prostituição, a vida completamente desregada, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Depois que Deus entrou na minha vida, tudo mudou. A Voz da Noiva parece ter o público nas mãos e anima a galera. A vitória pertence ao Senhor. E essa animação sai de onde? Esse envolvimento dele é para extravagar uma alegria que vem de Deus na vida dele. É totalmente diferente. Eu queria ver essa alegria. Acontecer se o pregador fosse pregar 1 hora de sermão expositivo aí. Se haveria essa alegria, né? É que nem alguém uma vez comentou: se jogar uma Bíblia aberta com um pregador pregando 1 hora de mensagem expositiva, corre todo mundo, até o pastor corre. Corre todo mundo, irmão. Muitas pessoas interpretam uma situação dessa como aquele fogo que queima apenas enquanto o culto está acontecendo. Vou repetir. O fogo só queima enquanto o culto está acontecendo. Terminou o culto, o fogo se apaga. E tudo volta a ser como era antes. Pior que é, irmão. Tudo volta a ser como era antes. Porque o fogo
era aquele fogo de palha. Só queimou enquanto durou as 2 horas de culto. Termina as 2 horas, tudo volta a ser como era antes. Ou até pior, né? Até pior. Porque um certo pregador, numa certa pregação, ele falou assim, olha, liberdade demais gera libertinagem. Então, quando num ambiente o pastor libera demais a coisa tende a se transformar em libertinagem. Ou seja, eles abusaram da liberdade e caíram na libertinagem. As consequências de muita liberdade que se dá é justamente isso. Mas, voltando aqui à história do entretenimento, irmão. O que o entretenimento promove? Promove isso aí. E outra, se você levar para o culto, o entretenimento pode ficar certo de uma coisa. Vai encher. E enche mesmo. Enche mesmo. Diferente de uma igreja onde lá não tem entretenimento, onde o pastor se preocupa em ensinar o que está escrito e fazer com que os membros vivam o que está escrito, você não vai ver essa explosão de pessoas ali dentro, porque o povo quer entretenimento, irmão. Infelizmente, o povo está aí para o entretenimento, para o show, para o espetáculo, para aquilo que vai atrair a atenção. Infelizmente, o resultado é esse. É um crescimento gordo, inchado, quantidade, mas não qualidade. Estamos vivendo uma época de entretenimento dentro da igreja. O pastor batista Charles Spurgeon previu essa apostasia generalizada. O que é que vocês acham? Tá entendendo?